aí, tudo em cima? Aqui é o Tijolata e mais uma vez uma novidade pra vocês. Mandalorian, vocês pediram e Tijolata vai falar a respeito Mandaloriano. O que é Mandaloriano? O que é Mandalorian, The Mandalorian? O que é isso, né? O que é esse personagem, o que ele tem de referência e por que faz tanto sucesso? Bom, basicamente dá pra dizer que o sucesso mesmo do Mandaloriano vem pelo cativante Yobudinha, né? O Baby Yoda, ou dá pra se chamar também pelo seu próprio nome, Grogu. o Grogu. O Grogu é essa figura maravilhosa, carismática e que derrete o coraçãozinho até dos guerreiros mandalorianos mais centrados. Bom, dito isso, vamos falar um pouco sobre Mandaloriano, não sobre o Baby Yoda, sobre Grogu ou coisas do gênero, que faz parte, mas vamos voltar um pouco sobre o que é essa série. Basicamente, vamos falar um pouco sobre Mandalorianos para vocês entenderem, mas primeiro eu já devo dizer que é muito bom mesmo. O fato que esse diretor aqui, ele faz uma direção espantosamente boa, com muita influência do Velho Oeste, bom filme de Velho Oeste, faz com que o roteiro do Mandaloriano cative muito, com a música, com aquele clima meio Tatooine, sabe? Aquele deserto e tal, tudo mais, e daí duelo de blasters e... Cara, é muito legal, é muito bacana mesmo. Pra quem não conhece o mundo de Star Wars, já é uma pedida muito boa. Realmente vale muito a pena. E ainda por cima, o Mandaloriano, a saga do Mandaloriano, pelo menos a primeira e a segunda temporada, ela faz uma construção do personagem meio estilo Lobo Solitário. Poderoso guerreiro, ele encontra de repente uma criança e ele vai andando com essa criança, passando por um monte de problemas e jornada do herói e descobertas e protegendo essa criança, e vai se descobrindo uma figura realmente poderosa e o seu lado paterno vai crescendo. Esse desenvolvimento aí também tá por trás do Mandaloriano, o que faz com que a gente se apegue muito mais ao personagem. Um personagem que com pouquíssimas falas, tapando o seu rosto, sendo extremamente Batman no seu jeito justiceiro de ser, ele consegue cativar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, dito isso, vamos para o que é Mandaloriano, né? O que é esses Mandalorianos? Senta que lá vem a história. Os Mandalorianos, eles não se chamavam Mandalorianos. Isso, antigamente, eles eram uma outra coisa. Mandaloriano, primeiro a gente tem que ter uma ideia que é uma facção, inicialmente vinculada a uma raça. A raça Taun, que é esta aqui, eles nasceram, eram tradicionais do planeta de Coruscant. Mas problemas aconteceram e eles foram, vamos dizer que, expulsos de sua terra natal, se jogando em uma lua muito perigosa. Nessa lua, com bestas terríveis, selvageria e muita destruição, essa raça, que era muito poderosa, uma raça de caçadores, de bravos, onde os mais fortes sobreviviam, uma coisa meio predador, se é que você me entende. Até mesmo o jeito da própria raça lembra muito predador. Um poderoso chamado Mandalore o Primeiro, ele pegou e desenvolveu todo o treinamento para como se virar nessa terrível orla exterior com bichos terríveis e criaturas horrendas, como criaturas tão bizarras como, por exemplo, o terrível mitossauro. Sim, o mitossauro, esse que tem esse crânio, essa criatura aqui. E o Mandalore, o primeiro, criou e disseminou toda uma forma de cultura para poder sobreviver nessa terrível lua, nesse terrível planetoide onde eles viviam. Com o passar do tempo, Mandalore acabou virando um termo de o poderoso, meio como sendo o cara que manda. E todos os que se juntaram a esse cara acabaram se chamando de Mandalorianos. Eles durante muito tempo viveram apenas como sendo os membros da sua própria raça, membros da raça Taun. Mas, como nem tudo é perfeito, aconteceu algumas coisas. E dentro delas houve a Guerra Sith. A Guerra Sith, uma terrível guerra que começou a dominar toda a orla exterior e até mesmo invadindo ali mais para dentro e começando a encontrar com os problemas os tais de Jedi. Bom,
no meio dessas guerras e destruições, o que aconteceu foi que muitos da raça inicial dos Mandalorianos começaram a morrer. Muita coisa aconteceu. O Mandalor I passou o trono, no caso, Mandalor o Indomável. E este sim começou uma terrível batalha e se uniu com os Siths com tudo. Ele foi lá e acabou fazendo um tratado e acabou se apoiando junto, sendo um membro muito poderoso das invasões Siths adentro da questão galáctica, né, daquela guerra galáctica que estava acontecendo. Dentro desse processo, o que aconteceu foi que eles encontraram diversos Jedi e outras coisas do gênero, e eles tiveram que aprimorar um pouco a sua mudança de paradigmas. Motoca é foda. Eles tiveram, com o passar do tempo, mudar um pouco algumas coisas na questão da sua própria organização social, porque muitos da sua raça haviam morrido. Então, o que aconteceu foi que Mandalor Indomável, ele pegou e começou a cogitar, a pegar outras pessoas que eles dominavam. Por exemplo, eles invadiam um planeta e eles tomavam aquele planeta para si, pegando as crianças e treinando como se fossem Mandalorianos. Então, Mandalor Indomável, ele fez com que Mandaloriano não fosse mais uma questão racial, mas sim uma questão cultural. Então, muitos humanos foram capturados. Muitos outros seres foram capturados, até mesmo Wookies e outras criaturas foram capturadas e foram tornados Mandalorianos, a partir dessa premissa de que Mandaloriano era um estilo de vida, havia normas, havia regras e todos seguindo esses preceitos de Mandalor, o primeiro. Com o passar do tempo, as guerras foram se desenvolvendo, as guerras foram se tornando cada vez mais e mais e mais difíceis, até o ponto que chegou um tal Mandaloriano, um tempo depois, que no caso o Mandalor, o Indomável, acabou perdendo luta, né, acontece, e passou o chapéu, passou a sua máscara adiante. Passou pro The Ultimate, o último Mandalor, o último grande e poderoso Mandaloriano. Esse cara, conhecido também como o Pai das Sombras, ele foi responsável por muitas coisas. Ele, inclusive, foi o último da sua raça a receber o título de Mandaloriano, de senhor de todos os outros clãs e famílias. Ele foi responsável pela luta e a grande guerra mandaloriana. Essa guerra que foi responsável por atacar diretamente e enfrentar diretamente os Jedi. E então, já com as experiências anteriores, eles aprenderam muito e eles desenvolveram muitas coisas. Algumas coisas, por exemplo, que estão até mesmo nos dias atuais dos Mandalorianos. Que é, no caso, por exemplo, a poderosa armadura feita de Como é que é o nome da armadura, mano? Beskar. Errou. Beskar. O nome do material é Beskar. Exatamente. A poderosa armadura feita de Beskar. Essa liga metálica, ela é tão poderosa e é uma marca dos Mandalorianos. Por quê? Porque ela resiste a tiro de blasters e, principalmente, ela aguenta o impacto de um sabre de luz de um Jedi. Então, isso tornou uma luta muito mais viável, onde um Jedi passava muito mais trabalho. E os Mandalorianos acabaram desenvolvendo vários trinkets, vários mecanismos como cordas, foguetes, mísseis adaptados para poder enfrentar os Jedi de uma maneira que eles não possuíam a força, no caso que os Jedi possuíam, mas eles possuíam a tecnologia para isso e o armamento adequado. E começou uma guerra incrível. A guerra mandaloriana foi uma coisa que realmente deixou uma marca no planeta. E os Mandalorianos ali dominaram toda a orla exterior, no caso do espaço de Star Wars, deixando a República ali na parte central. Mas não é apenas isso que é interessante. Uma outra coisa muito bacana, anos depois, surgiu uma figura, muito tempo depois dessa guerra mandaloriana, que no caso eles infelizmente perderam. Surgiu um Mandaloriano, no caso um humano Mandaloriano, já que ele tinha o poder da força. E ele foi treinado como um Jedi. Isso muito tempo atrás. O Tarla Vizsla, ele acabou ganhando um treinamento todo próprio de um Jedi. Ele possui a força e tudo mais. E ele desenvolveu um poderoso sabre de luz que tem um visual
muito único, que é o sabre de luz negro. Esse que a gente pode observar aqui. Esse sabre de luz negro, e de acordo com o poder do Terra Lavizla, ele acabou de se desenvolvendo e acabou ganhando muito poder dentro da organização, dentro do grupo Mandaloriano. E essa condição fez com que ele conseguisse assumir o posto de Mandalor, de senhor de todos os Mandalorianos. Assim ficou a marca até os dias atuais de quem possuísse o sabre de luz. E os Mandalorianos passaram por diversas guerras, teve separatismo dentro deles, teve os Mandalorianos mais hardcore e tudo mais. E isso a gente pode acompanhar em várias sagas, como por exemplo Rebels, Guerras Colônicas. E, bom, estão vendo aí na tela, né? Todas essas sagas, assim, vocês podem acompanhar que eles pincelam um pouco mais sobre os Mandalorianos. E é tudo válido ainda pela condição do Disney Channel. Bom, dito isso, por que eu tô falando nisso em Mandaloriano no Natal lateral? Não tô entendendo. Bom, gente, é muito simples. A própria ideia do Mandaloriano surgiu graças a um brinquedo. Construíram um bonequinho com um capacetezinho genérico, meio espartano e tudo mais, e com um míssil nas costas que poderia ser jogado e acertar as pessoas. E a partir disso ele começou a desenvolver a ideia do Star Wars, começou a desenvolver e aparecer cada vez mais. Apareceu no episódio 4, apareceu no episódio 5 e apareceu no episódio 6. Quem apareceu? Apareceu, no caso, foi o Boba Fett. What the fuck? O Boba Fett apareceu, no caso, nesses primeiros... É o primeiro Mandaloriano que aparece. E ele aparece como uma forma de mercenário. Ele é aquele cara, aquele mercenário sinistro, que ele é pau pra toda obra e pode fazer qualquer coisa. E desafia Jedi um por um. Mas, o que a gente não sabia é que, na verdade, o Boba Fett, ele não é um Mandaloriano de verdade. Na verdade, ele é um clone de um Mandaloriano. Ele utiliza as táticas de Mandalorianos que ele aprendeu com seu pai, que, olha só, seria o Mandaloriano, que seria o Jango Fett, que é o que aparece nos primeiros filmes 1 e 2 do Star Wars. A saga Mandaloriana, ela começa por um acidente e a pessoa acaba pegando e se divertindo muito mais. Então é muito interessante, uma necessidade comercial acaba se desenvolvendo toda uma história que, com o passar dos anos, as pessoas acabam se apegando nisso. Nesse personagem que fala pouco e faz muito. Que é aquele personagem que, apesar de não ter poderes incríveis, ele se esforça com o seu equipamento e ele consegue superar as coisas. E o Mandaloriano, ele consegue mostrar isso. Ele consegue a essência, ele consegue construir uma essência do Mandaloriano. O que foi sendo construída com anos e anos e anos de sagas Star Wars. Isso que é bacana, sabe? Quando a gente consegue chegar num clímax onde tem uma raça bem definida, tem uma cultura bem definida, tem crises dentro da própria raça. Ele pode ou não pode tirar o elmo? Bom, a gente já sabe agora. Ele pode. A questão é, depende. Se ele for determinado, se ele for do veio hardcore, não pode. É uma questão de só para os íntimos que ele vai tirar o elmo. A questão é que nem todos os Mandalorianos é isso. Isso é uma questão de um grupo Mandaloriano. A cultura Mandaloriana, essa cultura de caça, de desenvolvimento do mais forte, essa coisa meio Klingon, essa coisa meio predador, isso é muito incrível. Porque faz com que a gente comece a pensar, em um mundo Star Wars, onde existem poderes, só quem tem poder é o valioso? Não. A gente tem os pilotos e a gente tem os Mandalorianos. Pessoas que se esforçam ao máximo e conseguem, com muita garra e um equipamento adequado, fazer coisas que nem Jedi conseguiriam. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Mas, Latarã, você ainda não falou o que tem a ver Mandaloriano com o Natal? É só por causa do brinquedo? Não. Isso tem a ver com um especial de Natal. Um especial de Natal que foi feito só para televisão, no caso televisão britânica. Eu vou deixar um trechinho aí com vocês na finaleira. Espero que vocês gostem. Cuidem-se, o Natal está aí, temos muita luta pela frente. Então façam que nem o Boba Fett, Jango Fett, o Mandaloriano. Se cuidem, se protejam e protejam os seus. Brigadão, valeu, falou! Tchau! Tu vendeu uma mentira porque o astro de The Mandalorian é o Baby Yodinha.